O vendedor, por mais que ele tenha técnica de venda, eu acho que ele tem muita dificuldade de rotina, com que faça que ele tenha mais clientes ali e consiga monitorar mais clientes ao mesmo tempo. Hoje a gente tem um ticket médio alto, a gente fala aí que acho que um ticket médio de venda hoje nosso é 80 mil. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tupinicast, o podcast da Tupiniquim. Hoje eu estou aqui com o Roberto. E aí, Roberto? E aí, galera, eu sou o Roberto, eu sou gerente de sucesso do cliente aqui na agência Tupiniquim. Nas horas vagas eu falo com os clientes, tipo o Flávio, e no resto do tempo eu tô bebendo café e gravando podcast. E estamos aqui com o nosso convidado especial, o Flávio. Eu sou o Flávio Soares, CEO da Movement Lapa, é uma empresa que vende equipamento de ginástica. Então a gente tem um showroom que vende equipamento de ginástica para São Paulo, e agora estamos inaugurando uma nova unidade em BH, em Belo Horizonte, onde a gente vai fazer o trabalho para o povo mineiro. Então tudo que depende de equipamento de ginástica, tanto em academia, condomínio, consultora, é com a gente. Legal. Todo dia que eu vou na Smart Fit, eu lembro do Flávio. Eu vou treinar, passo raiva lá nas esteiras, porque tem que correr muito e a esteira não para. Exatamente. Tudo da Movement. Hoje a gente é quem mais vende esteira para Smart Fit, é a Movement. Legal. As nossas esteiras aí são esteiras com 5 anos de garantia, então são esteiras muito fortes e a Smart Fit procura isso. Nossos equipamentos estão lá. Tem que aguentar o tranco ali, né? Que o pessoal usa bem. Ó, você que estiver aí assistindo esse podcast e que não treina na Smart Fit, que em outras academias também tem, por exemplo, eu treino numa concorrente, tira uma foto no seu stories com a esteira da Movement e marca o arroba do podcast aí. E qual que é o tema de hoje, Roberto? Então, hoje a gente vai falar de dois tópicos ali que se misturam e tem a ver com o trabalho do Flávio e com o nosso trabalho. Primeiro que é venda de alto ticket. Então, a gente está falando de esteiras, de equipamentos de academia que tem um ticket alto, né, um equipamento caro. E também falar um pouco de como que é esse marketing de loja conceito, né, que é o jeito que o Flávio trabalha hoje, né. A Movement é uma marca gigantesca, né, vocês encontram ela em equipamentos, em academias em todo o Brasil. E existem movements por aí, né? O Flávio é uma movement, né? A gente é parceiro dele há um tempo já. Ele tá abrindo mais uma unidade, como ele falou. E existe toda uma estratégia por trás, né? A gente estava até conversando um pouco antes do podcast aqui, tem até uma diferença ali no conceito de franquia, né? Não é exatamente assim que funciona, é mais uma loja conceito. Aí eu acho que é até legal o próprio Flávio explicar, né? Como que é a dinâmica, né? O que é uma loja conceito, como é que funciona a movement, né? Perfeito. A Movement hoje é a maior fábrica da América Latina, tá? Então, assim, ela tem não tem ninguém no Brasil que tem algo parecido. A gente tem hoje uma fábrica em Pompeia, lá de Marília, uma fábrica com mais de 5 mil metros quadrados. Então, a gente tem toda a robotização da Alemanha, então corte a laser. É todo um processo que no Brasil não se encontra. E é uma fábrica hoje com mais de 2 mil funcionários, então é uma empresa muito grande, que agora está começando a exportar para a Europa. E a fábrica em si, ela não vende direto ao consumidor final. Ela começou um trabalho com revendas. Antigamente, todo mundo vendia Movement, você falar 20 anos atrás. Então, tinha o seu Zé ali, ele comprava da fábrica, revendia. E com o tempo a Movement foi se profissionalizando e há mais de 12 anos aí que ela trabalha com lojas, né? E depois a gente teve uma evolução aí nos últimos anos, que foi ter loja conceito. Então, você tinha que abrir uma loja que tinha um padrão do arquiteto da própria fábrica, e é uma loja exclusiva. Então, antigamente o pessoal vendia Movement, vendia outras marcas. Hoje não, cara, ele é exclusivo Movement. E lógico que por isso ele tem uma região também, né? Então, você tem os leads da fábrica e os leads que a gente mesmo produz, que inclusive eu faço com vocês aí. E essa exclusividade faz com que a gente tenha um desconto maior. Então, não chega a ser uma franquia, mas é um contrato de exclusividade ali. E a gente tem um desconto maior, um apoio maior da fábrica. Então, uma parceria maior que seria essa loja conceito com a fábrica. A gente dá todo o suporte para a fábrica de pós-venda também. Então, ela acaba tendo um braço nosso, tanto comercial quanto de pós-venda. Legal, da manutenção, né? Exatamente. Vocês também têm... vocês acabam oferecendo isso no pós-venda ali, né? Pelo que a gente conversa. Então, vocês focam em trazer gente para comprar os equipamentos, para fazer os projetos com vocês. Mas, no final das contas, um dos diferenciais aí, até com franquias no geral, é que vocês têm
todo esse pós-venda um pouco mais elaborado, porque já é direto com a própria marca ali, né? Exatamente. Porque hoje o que é mais importante, principalmente no meu mercado hoje, que é o mercado de condomínio, o síndico está muito preocupado com aquele equipamento não estar parado, né? Com a durabilidade dos equipamentos, com a resistência, como fazer um bom negócio ali. Então, uma esteira parada hoje era um problema muito grande para o síndico e para os condôminos todos. Então, a gente tem um projeto que é de locação, já com a manutenção inclusa. Então, ali, qualquer problema que dá, a gente já faz uma troca de peça rápido. Se por acaso, porventura, uma peça não tiver ali, a gente troca o equipamento e deixa o condomínio só para usar o equipamento. Então, eu acabo com a dor de cabeça dele, que era uma queixa muito grande hoje dentro dos condomínios. Uma esteira, às vezes, o condomínio tem 2 esteiras, quebra uma, né? Tem condomínios que tem uma, mas uma média a gente vai falar de 3, 4 esteiras por condomínio, né? Tem condomínios grandes, mas uma média seria 3, 4. Então, uma esteira, 2 paradas, que é um problema, porque aquelas esteiras já não suportam o uso noturno e matutino ali, né? Uhum. Então, a gente tem esse projeto de locação, onde a gente tira todo o dor de cabeça do síndico e atende ele ali, deu um problema, a gente vai, substitui o equipamento. E você também às vezes, muda o perfil do condomínio, hoje era mais idoso, começou, e aí a bike horizontal, que é muito utilizada pela terceira idade, já não é mais utilizada, eles querem um equipamento mais moderno, e aí a gente vai e substitui, muitas vezes sem custo, até pelo tempo de contrato. Então a locação trouxe isso. E também na venda a gente faz todo o processo de venda, a gente vende acaba um pós-venda que é uma manutenção preventiva e corretiva. Então a gente vai uma vez por mês lá cuidar dos equipamentos, fazer ajuste, lubrificar, fazer toda a parte. Se tiver algum problema, tem a chamada de emergência, a gente vai e atende. Que é uma coisa que eu acho que trouxe todo o diferencial para o mercado. Uhum. A gente vive hoje de equipamentos muito importados, com dificuldade de peça, e a Movement estando nesse cenário nacional, com peças nacionais, produzindo na própria fábrica, que eu falei de Pompeia, mas também tem em Manaus, a gente consegue trazer esse diferencial de peças rápidas e de ser mais assertivo aí na demanda do condomínio, da academia, enfim. Porque como tá em todo lugar, né, condomínio, academias e tudo mais, a necessidade de peças, da manutenção tem que ser rápido mesmo, né? E quando a gente fala do marketing, né, indo para essa questão de marca licenciada, né, loja exclusiva, e até as franquias também passam por isso, como é para você trabalhar com uma marca que tem padrões ali de comunicação e tudo mais? Ela oferece algumas limitações, né, para você? Ou é tranquilo, você consegue fazer o que você quiser ali, basicamente? Conta um pouquinho mais da visão do empresário para esse trabalho de marketing, né, com a marca. Eu já encontrei dificuldades no passado. Hoje a gente tem um marketing mais alinhado com as lojas. Então, assim, a Movement dá um suporte para que a gente também tenha o nosso próprio marketing, né? Ou empresa terceirizada, enfim. Uhum. Então, a Movement hoje ela está ali vendo as necessidades da loja e dando suporte para que cada um daí faça seu marketing, como eu faço com a Tupiniquim. E a junção disso aí acaba fazendo com que a gente tenha caminhos melhores. Antes eu acho que era muito, muito separado isso. Uhum. E a Movement teve a sacada de entender isso e a gente está com marketing hoje muito eficiente na fábrica. E eu também procuro ter uma empresa muito eficiente e a empresa que mais está tempo comigo hoje, inclusive, são vocês. Eu ficava sempre 1 ano no máximo com a empresa, acabava não acertando a mão, e eu acho que com vocês eu tô 3, 4 anos já, mais ou menos isso. Já tem um bom tempo. Que foi a gente deu certo, um time certo. Uhum, legal. Tem até um ponto que a gente conversa às vezes nas reuniões, né? Tem um ranking dentro da própria Movement, né? Das lojas. Fala um pouco aí dessa parte, porque é um conceito interessante que normalmente, até onde eu entendo, né? Em franquias, como a gente está usando de exemplo, é meio que uma competição mesmo, é uma coisa meio predatória, né? As lojas competindo entre lojas. A Movement é dividida por regiões, né? Então, vocês têm ali onde o Flávio pode atuar, né? Com a sua loja, até que regiões que a gente pode trabalhar no marketing. E aí existe todo um ranking ali anual, né? Conta aí pra gente como que é esse ranking, como é que vocês estão, né? Legal. Então, são várias lojas a nível Brasil, tá? Só que em São Paulo tem uma particularidade que são várias lojas em São Paulo. Você tem também no Rio de Janeiro, em alguns estados maiores, cidades maiores, mas em São Paulo é onde mais tem loja. Então, é meio que predatório. Uhum. Acaba sendo um mercado um pouco mais complicado.
E a gente sempre vem arrumando soluções aí para poder performar. Enfim, em São Paulo não existe uma região. Então o cara pode vender na minha região na Lapa, eu posso vender na região dele no Morumbi, em Alphaville, enfim, não tem essa região. Então você tem que fazer um trabalho diferente, você tem que atacar com todas as armas possíveis, né? E a gente vem fazendo um trabalho aí, tanto com marketing quanto comercial. E em 2024 a gente terminou em primeiro lugar de São Paulo e segundo lugar do Brasil. Legal. E dentro disso, fora isso, a gente foi a loja que teve o maior crescimento. Apesar da gente não ter ficado em primeiro lugar, mas em termos de crescimento, a gente foi a que teve o maior crescimento. E aí, obviamente, agora estamos buscando o número 1 aí, se Deus quiser. Ô, Flávio, primeiramente, palmas aí, né? A galera que tá assistindo aí pro resultado aí do Flávio. O que você acha que foi, pô, nesse último ano, né? Que vocês tiveram esse boom aí de crescimento, né? Que vocês estão até subindo aí no ranking, né? O que você acha que foi, tipo, um ponto de virada nesses 2 últimos anos, 3 últimos anos aí, que fez com que vocês tivessem essa sacada, né? De subir tanto ali no ranking? Com certeza, eu falo que são 2 pontos. Um ponto foi que a gente começou a treinar muito a equipe comercial, então trouxe cursos para dentro, até do G4. A gente fez cursos fora, então assim, a gente começou a fazer bate-bolas de vendas semanais e a gente qualificou muito a equipe comercial, deixou muito afiada, esse foi um ponto. E o outro ponto foi o marketing, que a gente, em reuniões que a gente faz mensais, a gente foi alinhando, entendendo melhor nosso público, entendendo de onde ele vinha, e aonde a gente não estava tão forte, a gente começou a melhorar, inclusive a gente teve mudanças, ponto que era mais forte, a gente começou a focar no ponto fraco ali, e melhorou tanto que às vezes o ponto forte caiu. Então eu tenho certeza que foi essas duas ações, olhar com carinho para o marketing, olhar com carinho no comercial. E a junção foi o que deu esse resultado. Legal. E como que você vê o CRM, né? Você comentou bastante do comercial, dos cursos. O CRM lá é um diferencial para vocês? Ajuda? Atrapalha? O pessoal reclama muito para preencher? Principalmente os vendedores aí, qual que é a visão deles? Legal. A gente veio de uma empresa que a gente não tinha essa cultura, tá? Inclusive por culpa minha mesmo. Então, várias vezes eu tentei implementar CRM, acabava eu parando no meio do caminho e a equipe segue o líder, né? O líder para, a equipe toda para. E por último eu falei, não, essa vez agora eu vou implementar, vou mudar a cultura da empresa e entrei de cabeça, a gente colocou o CRM e o RD Station e no início foi bem difícil, o pessoal... tô perdendo tempo, engessou isso aqui e tal, e a gente foi insistindo, eu tive que começar a dar premiações para quem fosse melhor no CRM, chegou um momento que tive que dar penalizações para quem não estava usando tão bem, mas no final foi um crescimento para todo mundo. Hoje eles já pegaram, hoje já é uma coisa automática, eu falo que é que nem dirigir carro, no início você tem que trocar marcha, olhar retrovisor, aquela dificuldade. E depois você faz isso de forma automática. Então, hoje o CRM já virou algo de automático e ajuda demais, né? Tanto o monitoramento do cliente, quanto para entender suas métricas e poder tomar as ações que a gente avalia depois de uma análise. Acho que um ponto legal aí que você trouxe, né? É a questão da qualificação da equipe de vendas. A gente está falando aqui no caso da Movement de vendas de alto ticket, né? Que nem eu trouxe. Então, se quiser depois comentar a média de valores aí dos equipamentos aí da Movement, que você acha que os vendedores aprenderam a usar, né, nesses últimos tempos? Que técnica que eles estão aplicando ou que metodologia que vocês estão seguindo, né, que seja, que está sendo bastante eficaz aí para esse cenário, né, de alto ticket? Porque a gente tá falando aqui da Movement, mas tem outras empresas que vendem outros produtos de ticket mais alto também, que também podem se beneficiar, né? Tipo, o que você acha que foi muito bom, assim, que deu certo com a equipe? Olha, eu acho que o vendedor, por mais que ele tenha técnica de venda e tenha facilidade de, às vezes, até derrubar objeções, eu acho que ele tem muita dificuldade de rotina, de fazer a rotina que tem que ser feita e tal. Então, assim, se ele está na negociação, se ele é um vendedor águia, um vendedor treinado, ele sabe desenrolar, mas às vezes ele tem dificuldade de fazer uma rotina com que faça que ele tenha mais clientes ali e consiga monitorar mais clientes ao mesmo tempo. Então, acho que essa parte organizacional de monitoramento, de rotina, de dedicar ali as 3 primeiras horas do dia, só para falar com clientes que você não faz orçamento, algumas rotinas que a gente colocou ajudou demais, tá? Aí, outra parte foi a parte de objeções quando a gente fala em ticket alto. Então, assim, eu tinha vendedores ali que
eram fechadores, que era tranquilo nessa parte de objeção, mas tinha dificuldade muito no dia a dia, na rotina. E eu tinha os caras que eram bons na rotina de monitoramento, mas tinham dificuldade no fechamento, principalmente do alto ticket. Então a gente equalizou isso. A gente começou a melhorar os caras que tinham dificuldade de fechamento e aí derrubar as objeções dos clientes. E os caras que já eram bons nisso e ficavam sentados na cadeira tranquilo, começaram a colocar rotina de trabalho para que eles pudessem vender mais, acabar batendo a meta ali, ficando tá suave. Eu tenho a facilidade em conversão, né? Então acho que essa junção aí. Hoje a gente tem um ticket médio alto, a gente fala aí que acho que um ticket médio de venda hoje nosso é 80 mil, em condomínio falando. A academia é muito maior e tal. A gente tem hoje eu faço venda em academia, mas daí eu faço venda em academias de rede direto pela fábrica. Então eu sou só comissionado. Então, por exemplo, esse ano, só para uma rede eu fechei 5 unidades. E aí são vendas de 1.500.000, 1.800.000, 2 milhões e tal. E aí é uma venda que a gente faz direto de fábrica. A fábrica, então, quando você se torna rede, você consegue fazer uma venda através da loja, mas uma venda direto de fábrica, com nota fiscal de fábrica, entrega e tal, que é um processo diferente. Uhum. Legal. E você comentou, né, dos vendedores, isso tem muito a ver com o processo também, né? Então, a gente conversa diariamente com clientes que têm a mesma dor que você. Ah, eu não vou conseguir colocar o CRM porque os vendedores, eles vão brigar, não vão querer preencher e tudo mais. Só que sem um controle, você não tem o processo. Então, quem será que está fazendo o follow-up? Quem será que está ligando, né? Você notou alguma diferença após esse, tipo um monitoramento, né, desse processo nesse pessoal? Conseguiu identificar, pô, essa pessoa aqui poderia melhorar, poderia ligar mais? O que você conseguiu perceber, assim, após a implementação, né? Total, Rodrigo. Porque o que acontece? Hoje nas reuniões eu venho com os números, então é muito interessante. Uhum. Por exemplo, vou te dar um dado que eu dei. Eu tenho um vendedor que ele vende até o dia 15. Então, assim, ele fica ali preocupado que ele precisa fazer um mês, até o dia 15 ele vende. E eu tenho outro que ele vende do dia 15 ao dia 30. E eu monitorei isso aí em 2 anos e isso se repete, não é algo pontual de meses. Uhum. Ele entra preocupado, daí ele faz ali, ele dá uma Relaxa. acomodada. E o outro, ele meio que vai dar tempo e tal, daí chega do dia 15 ele não vendeu tanto, ele começa a desesperar e ir para cima. Então isso aí eu já comecei a adequar. Aí outra percepção, a quantidade de atendimento que fazia. Então, assim, eu tinha vendedores que com X orçamento ele já estava sobrecarregado, enquanto o outro estava conseguindo fazer o dobro. Mas por que você não está conseguindo? Você está conseguindo fazer menos que esse aqui? Então, essas coisas, esses números que a gente começa a ofertar, faz uma mudança danada. Eu tenho vendedor que, por exemplo, ele está perdendo, quando ele tá em segundo lugar, eu tenho um vendedor que ele é muito competitivo, ele está em segundo lugar, as médias dele aumentam muito. Uhum. Ele voltou para o primeiro e ele dá uma acalmada. Então você começa a mostrar esses números, né? E aí isso aí faz uma competição danada, o pessoal começa a entender o tempo de atendimento. Eu tenho um vendedor do ambiente comercial, tem um que, por exemplo, o dele é totalmente aleatório. O que eu comecei a entender? As vendas dele não tem data, não tem, é totalmente aleatório. Uhum. Aí numa conversa ele falou, não, porque não tem como mudar a assembleia do condomínio, tem que esperar o prazo do condomínio fechar. Eu falei, tá aí, é por isso que você é aleatório. Esse aqui, ele começa a apertar o cliente nos primeiros dias, tentar trazer a assembleia para frente e tal, esse aqui depois, e você realmente anda no ritmo que o condomínio vai, então é muito aleatório. E aí a gente começa a entender esses números e colocar e fazer bate-bola e vai melhorando, pegando ponto forte desse, ponto forte. Então, assim, o CRM ajuda muito a ter essas percepções. Sim, é uma padronização que você notou, eu notei lá na agência também. Então, eu percebia dos vendedores que tinha um vendedor que corria no começo do mês e o vendedor que era mais do final do mês. Aí, o que eu fiz? Eu implementei 3 datas de fechamento. Então, todo dia 5, todo dia 15 e todo dia 25. Então, a partir dessas datas, né, tem 10 dias entre cada data, eu consigo implementar metas para cada data de fechamento também, ou bônus, né? Ó, se você conseguir fazer tanto até o dia 5, por exemplo, você tem uma bonificação de X. Aí depois, zerou. Aí até o dia 15, você tem essa possibilidade desse outro bônus. Então, aí eu consigo manter a recorrência e a previsibilidade, né? Que o vendedor ele vai correr atrás
porque ele vai ter esses 3 checkpoints ali durante o mês. Acho que um ponto que o CRM, né, que a gente tá falando aqui só como ferramenta, mas acaba que no final das contas, acho que o maior ganho com o CRM é mais pra parte de gestão mesmo. Porque aí você consegue basicamente gamificar a tua área comercial, que é o que os dois estão falando aqui. E a partir dessa gamificação, se você tem um perfil mais competitivo ali, né, de vendedores, de profissionais, tu consegue incentivar eles a performar melhor, né? Então, vai um pouco além da só cobrança, porque tu tem dados, né? Tu tem relatórios ali que tu consegue gerar, tu consegue mostrar para o cara um ponto que ele não tá enxergando muitas vezes, ou que a equipe não tá enxergando. E isso muda muito o jeito que você gerencia a tua área comercial, né? Não só a sua equipe, mas as datas de contrato, os teus processos comerciais, o jeito que você recebe seus leads. E aí tem até um outro bônus, né? Que depois de tudo isso, tu vai ter tudo isso registrado, né? Tu vai ter um histórico ali dentro do seu CRM. E quando a gente fala de CRM, existe a ferramenta CRM e existe a estratégia de CRM, né? Que é de relacionamento com os leads ali, com os clientes. No caso da Movement, né? Eles fazem, por exemplo, o projeto para o condomínio lá, né? Faz a venda. E depois tem um relacionamento ainda com os caras. Tem a questão que o Flávio trouxe de ter manutenção, de ter um apoio direto da fábrica, né? E tudo isso ali você vai conseguir monitorar com dados, né? Você vai conseguir abrir essas portas, puxar esses assuntos de manutenção usando esse histórico da sua equipe. Então, esse é um ponto que é uma virada legal, assim, para empresas que não fazem isso ainda. E o legal é que o pessoal fica esperando esses números, né? Então, assim, cria aquele... E aí, vai passar os números, como é que tá? Então eu mudei um pouquinho a estratégia que a gente fazia mensal, eu criei uma campanha semanais, e a gente faz, e na semana a gente faz os bate-bolas de venda ali. Então, normalmente, toda sexta-feira a gente faz um bate-bola e vê quem vendeu mais, e quem vendeu mais tem um almoço comigo, e depois do almoço pode ir embora. Ele tem essa vantagem, enquanto os outros têm que ficar, tal. Isso vai mexendo muito com a equipe e favorece muito o crescimento comercial. Não, muito legal. E outro bônus, né, Roberto, do CRM é que você consegue monitorar o marketing também, né? Monitorar o nosso trabalho, porque não sei se você passou por isso, provavelmente sim. Todo cliente fala isso, que é aquela briga entre vendas e marketing, né? Então, não tá vendendo. Aí o pessoal de vendas, porque o marketing só manda lead ruim. Aí o marketing fala, não, aquele vendedor lá, panguão, não tá vendendo porque ele não sabe vender mesmo. E aí fica aquela briga porque não tem números, né? Como que funciona, Roberto, essa questão do marketing estratégico na venda? Ó, eu vou trazer até um pouco de bastidores aqui, né? A gente acompanha o projeto aí do Flávio, né? Aqui na agência. E tem toda essa estrutura comercial que o Flávio tá contando, né? A gente implementou o CRM ali pra Movement, né? A gente fez todo o setup, ajudamos ali no treinamento. E aí, bom, tá rodando lá hoje. A gente faz campanhas para Movement. E aí, nessas campanhas, a gente tem todos esses ajustes finos que o Flávio comentou, de regiões, né? Então, como existem outras movements, a gente quer sair na frente deles. O Flávio vai dando os feedbacks pra gente. Mas de forma geral, né, de regiões, quero focar na Zona Sul, Zona Oeste, esse tipo de coisa, a gente aperta os parafusos na campanha e muda a estratégia. Só que aí, no meio disso, faltam informações, que muitas vezes é o que vem da equipe comercial. Um gap muito grande que existe em quem não usa CRM ou que é muito resistente a preencher, atualizar CRM, planilha, que seja, qualquer coisa, é que você tem um vácuo que vai afetar mais o marketing do que o comercial. Porque o comercial, o cara vai estar lá recebendo, ele vai estar atendendo os leads, ele vai estar falando para você que é o gestor dele, pô, tá chegando gente ruim, tá chegando gente boa, tô tendo dificuldade de fechar, e ele só fala, mas muitas vezes ele não tá analisando o que ele tá fazendo, ele não tá trazendo um apanhado de dados. Esse apanhado de dados é o que a gente consegue através do CRM e é o que a equipe de marketing da Tupiniquim vai analisar ali, lead a lead, no volume total, comparando com as conversões do Google, desde informações do tipo região, keyword que a pessoa pesquisou, né, qual palavra-chave do anúncio ela veio, até mesmo qual anúncio que performou melhor, qual grupo que a gente está usando. Todas essas mini informações que muitas vezes a gente captura lá através da landing page que a gente fez, das estratégias que a gente usa de anúncios em si, caem no CRM. E aí, o Flávio, por exemplo, não precisa ficar olhando essas coisas. Quem olha é a equipe de marketing. Mas aí a gente cruza essas informações que a gente captura, que são muito úteis pra gente olhar do nosso ponto de vista mais técnico, para bater com o que o comercial do Flávio tá passando pra gente. Então, a gente tem lá o nosso checkpoint mensal, né, que a gente fala ali com o Flávio, a gente fala mais da estratégia, e aí, antes da reunião, a gente prepara ali um nosso relatório interno, a gente dá uma estudada na conta ali, para ver justamente essas informações que são mais técnicas, né? Então, a gente está falando de UTM, de traqueamento, um monte de coisa lá que acontece.
E isso é munição para a gente contra-argumentar ou sugerir coisas para o Flávio também. Então, muitas vezes, o comercial tem uma visão que está meio superficial, meio errada, porque ele não está vendo esses dados de marketing. E o contrário também. Às vezes, o marketing está achando que está performando bem, porque tal palavra está convertendo leads muito bons, mas aí você olha no comercial, essa galera não é tão boa na venda. Então, é um trabalho a duas mãos mesmo ali. E essa parte de ter o CRM, puta, faz total diferença nisso, se ele está sendo bem operado pela equipe. E outra coisa que o Flávio comentou é do tempo de vida da negociação, né? Você comentou da assembleia. Então, o cara entrou em contato com você hoje, ele não vai comprar com você hoje. Às vezes ele demora 1 mês, 2 meses, 3 meses. E aí, se você não tem esse controle, né, no CRM, você não sabe. Você fez um anúncio, às vezes foi muito bom, há 3 meses atrás. Aí você começou a vender, depois de 3 meses. Só que aí você falou, pô, esse anúncio aqui não tá dando certo. No segundo mês, você tira aquele anúncio que estava matador ali, vencedor do ar, porque você não calculou o tempo de vida da negociação. Então, é importante ter o CRM, principalmente nesses casos em que o tempo de vida da negociação é mais longo, né? Então, a gente consegue, através de dados, saber, ó, aquela campanha ali, ela está performando, só que ela está demorando um pouquinho mais para fechar, mas o lead é barato, porque ninguém está olhando para ele e tudo mais. Então, o CRM entra nesse jogo aí de ter retorno sobre o investimento também. Exato, e o nosso tempo de fechamento, como você estava falando aí, Rodrigo, é pelo menos 3 meses. A gente tem negociações que vão a 2 anos, 1 ano, porque o condomínio começa a fazer o projeto, aí você vai fazer um layout, ele tem que adequar a sala. Então, assim, o nosso período médio de fechamento seria 3 meses e meio, que é o período nosso de fechamento de venda. Então, o CRM faz toda a diferença nesse acompanhamento do cliente, monitoramento dele do início do contato até a finalização da venda. E uma dor muito grande em franquias ou em marcas licenciadas é quando a marca global ali, só ela faz campanha. Aí ela não permite que a loja faça. E aí ela faz a campanha, mas ela não acompanha a venda loja a loja. E aí ela não vai ter esse controle de CRM. Então, às vezes, ela gasta muito dinheiro ali fazendo o trabalho de branding, né, da marca, mas não gera retorno para o franqueado, para o licenciado, porque ele não está vendo a venda ali acontecer de uma forma mais quente mesmo, né, trazendo aquela pessoa interessada. A marca está sendo fortalecida, mas aqui para mim não está pingando, né, o lead ali todo dia. Então essas campanhas direcionadas, né, da loja são fundamentais porque é o acompanhamento de perto mesmo, ali da venda, né, não é só quantos cliques teve, quantas pessoas viram. Não, nosso foco é na venda mesmo. Perfeito. Tem um ponto que a gente está comentando aqui de tempo de venda, de processo de venda, mas tem os entremeados disso, né? Que é como posicionar o teu produto, como posicionar o teu marketing. Né? A gente está muito aqui do lado da oferta, né? A gente acaba trazendo lead ali para o pessoal do Flávio trabalhar, mas aí tem também a parte de você destacar o teu produto, porque a gente está falando de uma loja conceito, é uma marca ali, né? Que existem outras moviments aqui em São Paulo que estão tentando fazer a mesma coisa, né? E não só moviments, mas concorrentes de outras marcas que estão vendendo equipamentos semelhantes. E aí, acho que é um ponto que é muito interessante a gente explorar aqui, até você passar um pouco de como que é o seu comercial fazendo isso, que é como que você explora o valor do teu produto, e não o valor financeiro mesmo, né? Não o custo do produto, mas o valor do projeto, da Movement, o diferencial que faz a galera fechar o condomínio ali com o projeto da Movement. Porque é uma venda de ticket alto. Então, você tem que ter um plus ali, né? Pra fechar com o cara. Sim, sim. O que acontece? A Movement hoje, ela conseguiu chegar num padrão onde ela fabrica produtos com custo baixo, até por conta de Manaus, custo baixo que eu diria contando com os grandes players, né? Uhum. Você tem a questão de Manaus e você ser fabricante ali tem todo o know-how. Então, assim, hoje eu costumo dizer que a Movement, ela entrou numa galeria do custo-benefício do fitness. Eu tenho produto que não quebra, que é resistente. Eu tenho produto com design que ganhou o Prêmio Internacional de Design com o Índio da Costa e tal. A gente teve na maior feira do mundo. Competiu com empresas até que não era só do fitness, como Samsung e Apple. E ganhou como design e inovação, tá? Então, assim,
o nosso grande gargalo era design, se você falasse há 10 anos atrás. A gente era conhecido, a gente chegou a ter 70% das academias, porque era durabilidade. O condomínio não comprava da gente porque não tinha design. O síndico não entendia, então quem comprava era dono de academia. E aí a gente começa a ganhar com design. Aí eu tenho peça, acessibilidade à peça. Aí o outro problema, o dono de academia ele não quer perder dinheiro. Depois de 5, 7 anos ele tem que trocar esse equipamento, correto? E aí, o que ele vai fazer com esses equipamentos? A Movement tem lista de espera no usado. Por quê? Porque você tem peça, eu paro de fabricar um produto, mas eu continuo fabricando peça. Por exemplo, eu tenho a RT, que é a esteira mais vendida, ela tem mais de 20 anos, agora a RT saiu, entrou uma nova. Vai parar 10 anos sem produzir essa esteira, eu vou ter peça para ela. Assim eu tenho esteiras que pararam de fabricar há 12 anos atrás, equipamentos, mas eu tenho peça. Então o cara pega esse usado, troca as peças e você está rodando em academias pequenas, aí você saiu da rede, está em várias academias. Então a pessoa consegue reposicionar bem. O próprio condomínio, se ele tem movement, quando ele quer trocar por novo, todo mundo paga bem movement, porque é fácil, você tem peça. E aí o cara paga bem para colocar equipamento novo. Então são alguns requisitos que fazem com que a gente consiga colocar um equipamento de um alto valor agregado, porque realmente a gente consegue entregar hoje um custo-benefício bem interessante. Acaba virando patrimônio mesmo, né? Exatamente. Da empresa. É impressionante, eu tenho uma esteira, tá certo que isso eu não posso falar em todos os equipamentos, mas eu tenho uma esteira hoje que eu vendo para você, daqui 5 anos você vende pelo mesmo valor que eu te vendi. Você vai perder a inflação aí dos 5 anos, mas é coisa de louco. Então, não à toa que a Smart começou pegando só as nossas esteiras primeiro, porque a primeira empresa que a Smart procurou foi a Multi, mas acabou não dando negócio, o proprietário da Multi não entrou em acordo e tal. E aí, mesmo não entrando em acordo, eles começam a pegar as nossas esteiras tal, e depois a gente acaba fechando o kit completo. Porque é o que eu te falei, o custo-benefício é muito grande. Acho que um ponto que é legal a gente comentar, então a gente está falando aqui muito de valor agregado, de processo de venda, de ferramenta de venda, né? A Movement faz tudo isso. Legal, a gente passou pelo marketing, a gente chegou ali, né, no processo de estar na mão do vendedor, ele conseguiu fechar com o cara. Vocês têm a parte do pós-venda, que é importante ali, numa estratégia de CRM mesmo que a gente estava comentando. E a Movement, um dos diferenciais que você citou, né, em relação aos concorrentes que também vendem equipamentos, é que vocês já têm conexão direto com a fábrica, tem as peças que você acabou de citar, e isso facilita vocês manterem um relacionamento e fazer uma nova venda, né? Resgatar esse cara que já fechou com vocês. Agora, vai que ele está construindo um novo condomínio e quer fechar de novo. Acho que isso é um cenário padrão. Como é que vocês resgatam essa galera? Que estratégia que seu comercial usa para reaquecer o pessoal que já está na base? Como que são essas negociações aí? Legal. Eu só vou retomar a anterior. Assim, eu acho que o grande forte dos nossos equipamentos seria biomecânica e ergonomia. Então, quando a gente fala de uma biomecânica de um equipamento premium como a Movement, muda muito. A gente tem um exame que é a eletroneurografia, coloca as agulhas e a gente vai fazendo movimento. Então, assim, a Movement tem produtos que chegam a 98%, 80%. Enquanto você pega produtos, a maioria chega a 68%, não chega a 70%. Caramba. Então, isso faz uma diferença de resultado de um treino bem adequado. Tanto antes, o pessoal da Maromba mesmo, eles usavam muito peso livre. Hoje, eles estão indo para a máquina. Então, assim, em termos de biomecânica e ergonomia, conforto articular, de você fazer exercício, a Movement está muito à frente. Então, isso é um dos diferenciais quando a gente fala num valor mais alto de equipamento. Sobre a parte do pós-venda, o que eu costumo dizer que o segredo é o seguinte, o cliente ali, ele começou a ter o relacionamento depois de 6 meses, quando você inaugura a academia dentro do condomínio, aumenta muito a demanda. Então isso é de praxe. Os caras estavam lá e falaram, pouca gente usa, a academia tá bom. Aí você vai e coloca equipamento bom, eles tinham equipamento inferior, os mesmos equipamentos, os mesmos itens, só que equipamento ruim. Quando você coloca equipamento bom, o cara que fazia na academia, ele deixa a matrícula de lado e começa a treinar no condomínio, e você aumenta muito a demanda. Então, o que acontece? A gente vem monitorando isso aí. E aí, como é que tá o uso? Aí o pessoal tá gostando. Aí, o pessoal tá gostando, estão me pedindo mais esteira, estão pedindo para colocar mais equipamento, não sei mais o que fazer. Aí a gente começou a dar muitas soluções de aumentar a sala, de pegar a brinquedoteca, de sala de jogos que tá parado, e falar, vamos aumentar essa sala. Qual que é o seu maior? Não, é a academia. Academia hoje, não sei se vocês sabem, mas ela aumenta 15% o valor do aluguel e do imóvel para venda. Então, hoje, você vai numa construtora, eles não apresentam uma gestão de festa, eles apresentam academia. Então, é 15%. O maior valor agregado hoje dentro do condomínio é a academia.
Então a gente vai acompanhando, quando a gente coloca os equipamentos, vai acompanhando e vai dando soluções. Às vezes a gente vai espremer na sala quando não tem jeito, colocando mais itens ali, mas a gente faz esse acompanhamento com o cliente aí. E aí a gente coloca no CRM de manter contato com ele de 3 em 3 meses. Ah, legal. Tá? Então de 3 em 3 meses a gente mantém esse contato com o cliente e aí vai arrumando soluções para ele conforme a possibilidade, né? Essa parte aí da biomecânica que o Flávio falou, eu sou testemunha disso, porque eu troquei de academia recentemente e lá tem mais equipamento da Movement e eu abandonei pesos livres. Por mais que não pareça que eu vou na academia, eu vou. E tô usando só máquinas agora. Tá querendo ser elogiado, né? O braço tá bom. Me fazendo de coitado aqui no podcast. Essa parte de pós-venda, né, de manter relacionamento com foco em novas vendas, né, é algo que a gente faz aqui na Tupiniquim, é algo que a gente comentou já em outros episódios também. Acaba sendo uma forma de você baratear também o trabalho que você faz no marketing, né? Porque você tá dando mais vida útil para aquele lead que você pagou já antes, né? Então, o Flávio, ele investe nas campanhas, né? A Movement investe. E isso é realmente um investimento, né? Nem tudo que você tá colocando lá vai voltar para você em forma de lead. E é importante você ter essa abordagem aí que o Flávio trouxe de saber trabalhar o teu produto, posicionar bem a tua marca, né? Saber se diferenciar de quem faz a mesma coisa que você ou vende a mesma coisa, para que você continue gerando receita desse cara que converteu ali no teu comercial. Isso eu acho que é um ponto que pouca empresa se liga, que é um diferencial de você ter um CRM bonitinho. Você acaba tendo essa possibilidade de fazer isso. Porque quando você tem um CRM bonitinho, igual o Roberto comentou, o CRM ele vira um ativo, igual a esteira, né? Então, você entrou no CRM, você fez o follow-up ali com o cliente, ele gera venda, gera dinheiro para você. Então, quanto mais organizado, quanto mais preenchido ali, maior a chance de você gerar receita através daquela ferramenta, né? Exato, ele pode se tornar uma ferramenta de recorrência, né? Já está ali dentro dos seus leads, já está ali dentro dos seus clientes e você pode criar ali uma ferramenta de recorrência onde você já tem um custo zero porque já tá ali dentro. Então, eu acho que tem que saber explorar essa ferramenta e é isso que a gente batalhou muito aí os últimos 2 anos, eu diria, mais sérios, para criar essa cultura e ter essa compreensão. E o pessoal pegou, hoje é como eu te falei, como dirigir, vai no automático. Boa. A gente tá falando aqui muito de processos já estabelecidos, né? Na Movement da Lapa, principalmente, que é a que a gente tá comentando aqui. Só que o Flávio comentou ali no início que ele tá com uma nova Movement, né? Vai ter a de BH. E aí acho que até para abrir um pouco os horizontes para quem tá assistindo e é empresário também, ou pensa em trabalhar num formato meio parecido, né? Com loja conceito, ou até mesmo franquias. O que você tá tendo mais de percalços aí? Ou que você tá corrigindo que você não fez direito quando tava começando a da Lapa com a de BH agora? Bom, quando eu comecei sem camiseta, sem cartão, sem marketing, então basicamente eu não tinha nada, era força de vontade e ligação. E agora é um momento totalmente diferente, né? Então a gente tanto a escolha do local, de olhar a renda per capita, de onde a gente posicionaria a loja, foi a primeira dor que a gente foi buscar. E hoje a gente já está mexendo com a parte de marketing, inclusive temos reunião, se eu não me engano, que dia que é? Sexta-feira, amanhã. Amanhã já temos reuniões para falar do marketing de uma loja que vai inaugurar final de agosto, setembro. Então, assim, a gente já está fazendo uma preparação do marketing. Eu já recrutei 2 do comercial para iniciar o trabalho. Então, assim, já estão inseridos dentro da Movement Lapa hoje para começar o trabalho em BH. Então, eu tô remando já tanto com o marketing, iniciando, quanto o comercial, passando por um processo ali dentro com a gente para ver como é que funciona, para chegar em BH e já replicar o que a gente faz aqui. Não precisa replicar. A gente tem algumas estratégias um pouco diferentes lá, porque é um mercado um pouco diferente. Então, por exemplo, a gente vai atacar muito mais consultor do que atacava aqui, muito mais academia do que atacava aqui, por uma questão de business de São Paulo e Minas Gerais. Mas a gente já fez todo um mapeamento, uma leitura e já estamos replicando o que a gente faz aqui com alguns ajustes da demanda do mineiro, né? Vamos dizer assim. É interessante que o termo replicar, ele é utilizado da forma mais literal possível, porque, né, a gente teve todos esses entraves de levantar processo, levantar a estratégia de marketing, que a gente tá falando aqui, mas, a gente fez vários ajustes também até chegar no ponto ideal ali da campanha. A gente ainda faz ajustes, né?
O comercial a mesma coisa, tem a questão da implementação do CRM. E aí chegou num ponto, né, que tá rodando legal, a Movement Lapa tá tendo ótimos resultados, né, falando aí do próprio ranking da Movement. E aí fica fácil, né, fácil não, né, porque não é fácil abrir uma nova loja, mas fica mais fácil você só trazer esses processos que já estão dando certo, que você já quebrou a cabeça para levantar, num novo negócio. Né? E aí treinar a equipe, qualificar esse pessoal e fazer rodar com menos suor nas mãos ali, né? Com certeza, eu digo que perto do trabalho que a gente fez inicial hoje é fichinha, porque não menosprezando, eu acho que é um desafio grande, eu acho que a gente vai ter que remangar a manga, vai ser um trabalho diferente, a Movement tem expectativa que a gente faça um trabalho lá, porque lá eu já tinha 7 revendedores, e eles estão saindo para a gente entrar e trazer os números que a Movement espera. Então vai ser um trabalho, vai ser um desafio grande, mas muito mais fácil do que foi o nosso início lá atrás. E aí tem uma perguntinha aqui da nossa audiência, que o Wellington gosta muito, pena que ele não está aqui, mas é o seguinte, que muita gente vai abrir uma franquia, vai abrir uma loja conceito igual a sua, e ele nunca empreendeu, né? Ele tá usando essa marca já consolidada para entrar no mercado de uma forma mais segura. Qual é o conselho, né, que você daria para essa pessoa que está entrando no mercado agora, está abrindo a empresa ali, está abrindo uma franquia, com a sua experiência? Olha, eu vou dar o conselho que eu fiz ao contrário. Eu, quando entrei, eu não sabia nada do mercado. Então, assim, eu tive que me inteirar e entender no mercado muito rápido. E isso foi bem difícil. Eu não estava capitalizado, então tinha vários fatores, além de ser bem mais novo na época, então vários fatores que dificultaram o meu caminho. Eu passei por um processo de quebrar a empresa, de reconstrução e tal. Então, assim, hoje, com a experiência que eu tenho, o que eu faria era entender um pouco mais do mercado antes de entrar. Eu quero fazer isso, eu vou entender do mercado, eu vou começar a fazer parte do network desse pessoal e entender os números de cada um, como eles chegam nesse aí, qual que é o público-alvo, como eles trabalham esses leads. Então, assim, eu gastaria um bom tempo entendendo bem o mercado antes de chegar, porque depois que a máquina está rodando, até você fazer isso já é muito mais difícil. Você tem que focar ali no operacional para começar tudo. Então, eu faria hoje uma pesquisa bem mais aprofundada e tentaria entrar nesse nicho, nesse público mesmo, conhecer essa galera, entrar. Depois que você entra, conhece, começa a trocar, você consegue ver para onde vai e aí fica muito mais fácil fazer as modificações. Mas o meu conselho seria isso, entender um pouco mais do mercado antes de achar que só porque são uma franquia eles vão te passar tudo. Por mais que eles te passem aquele conhecimento, eu acho que é pouco ainda. Sim. Eu acho que antes a pessoa teria que gastar um tempo entendendo o mercado e quando chegar para a franquia passar, ele já ter todo o conhecimento ali e agregar mais coisas, mas não depender só do que a franquia vai alimentar. Muita gente fala assim, essa marca é forte e ela se vende sozinha. É verdade isso aí ou é lenda? Não, isso é lenda. Isso é uma lenda muito grande. Não, eu acredito muito em poder de fogo. Então, em comercial, obviamente com toda uma estrutura por trás. O comercial não é ninguém se não tiver uma estrutura por trás, mas se você não estiver preparado, eu costumo dizer que você vende produtos ruins em grande escala se você tiver um trabalho bem feito, e produtos bons são deixados na prateleira e quebrados se você não tiver um trabalho bem feito. Isso eu não tenho dúvida. Muito bom. Eu queria, acho que, abrir espaço aí pro Flávio até poder falar não só da Movement nova de BH, mas falar da Movement em si para quem é do setor, né? E pode querer talvez uma parceria com a Movement, né? Quem é do setor de construção, de condomínio, síndicos, né? Faz um pouco aí do teu jabá mesmo, Flávio. Bacana. Hoje eu tenho trabalhado muito com a galera, com os arquitetos. Então, a gente facilita a vida deles, eles vão fazer projeto dentro do condomínio, ou dentro de uma casa, ou numa construtora. A gente ajuda eles, então faz o projeto para eles, deixa tudo redondinho, até porque o arquiteto não tem a obrigação de saber a disposição dos equipamentos, nada. Então, a gente faz muita parceria com o arquiteto. Vocês que são arquiteto, conte com a gente. O outro público que a gente tem atendido muito
é as próprias construtoras, que elas têm muita dificuldade, às vezes elas têm um orçamento X, orçamento Y, e a maioria das marcas tem essa dificuldade, eles têm um ticket que trabalha. A gente tem um leque muito grande de produtos que a gente consegue atender desde uma construtora muito pequena, simples, a uma construtora top. Então, as construtoras, a gente tem feito muita parceria de solucionar. Às vezes até com equipamento seminovo. Às vezes a construtora não tem condição de um equipamento novo. A gente tem essa facilidade dos seminovos. E a assistência técnica, hoje a gente faz muita parceria com a assistência técnica porque, como eu falei, a Movement tem essa facilidade de peça. E tem muita gente que é só assistência técnica, mas não tem a facilidade de pegar peça com a Movement. Então, a gente acaba falando, ó, na parte comercial, chama a gente ajuda com a parte de peça e tal. E eu acho que é basicamente isso. A gente tem trabalhado muito com administradores de condomínios, então as administradoras, elas têm uma grande dificuldade com assistência técnica e eu dou esse suporte para ela. Então, administradoras que precisarem de assistência técnica, contem comigo, eu quero ajudá-las a resolver a dor do condomínio nessa parte e, quando puder, também agregar com equipamentos novos. Perfeito. E aí, né, antes da gente partir aqui pro final do episódio, o que você acha que é válido dizer para quem está trabalhando com esse conceito, né, de lojas com marcas já existentes, uma loja conceito? O que você acha que as pessoas podem se beneficiar do mesmo trabalho que você fez com a Tupiniquim? Descreve um pouco da tua experiência com a gente. Como eu falei inicialmente, eu passei por várias empresas de marketing, tá? E assim, eu tocava esse projeto sempre querendo entender, inclusive palavras-chave, por que o cara vinha, por que não vinha, por que aquela região. Então, assim, eu passei por várias empresas. Eu passei, eu acho que pelo menos por umas 5, tá? Umas 5 empresas e dessas 5 que durou mais comigo, durou 1 ano. Então, assim, aí quando eu cheguei na Tupiniquim, eu percebi que a sensação que eu tinha é que o projeto, no início, eles se dedicavam bastante e depois meio que largavam de lado. E na Tupiniquim, não porque vocês estão aqui, mas eu senti que acompanhava mesmo e que a gente ia tendo feedback, que ia fazendo modificações, que qualquer pontuação que a gente ia feita, iam a fundo, iam entender por que estava acontecendo aquilo. Então, assim, para mim, a Tupiniquim conseguiu fazer como se eu sentisse que o meu marketing fosse meu. Tivesse interno ali, tivesse cuidando do meu marketing. Que era uma dificuldade. Eu até pensei anteriormente, falar, pô, eu acho que eu vou fazer um marketing meu mesmo para ter aquele olhar. E eu acho que a Tupiniquim conseguiu fazer com que eu sentisse que ali tinha o meu marketing. Acho que esse é onde faz toda a diferença para um franqueado ou para um cara que trabalha como eu, aí sentir que tem um marketing em casa ali. Perfeito, perfeito. Legal. E como que a galera que está assistindo te encontra, né? Redes sociais, da empresa, a sua mesmo? A da empresa é Movement Lapa, @MovementLapa. E o meu, deixa eu pegar aqui que eu tô com dúvida, se eu não me engano é Soares357. Mas deixa eu Quem pegar quiser aqui. seguir o Flávio aí nas redes sociais, Flávio também... @FlávioSoares3500. Isso aí, Flávio também grava uns Flávio vídeos Soares legais. 3500. Isso, a gente faz alguns vídeos, principalmente para síndicos hoje, falando sobre o condomínio, sobre as dores do condomínio. Então, quem quiser acompanhar um pouco mais sobre fitness dentro do condomínio, pode me seguir que eu vou conseguir ajudar. Boa. E como que a galera encontra a Tupiniquim? Quem quiser seguir a gente, Instagram, no LinkedIn, no YouTube, no TikTok, qualquer outra rede social que a gente tá aí, é @agência Tupiniquim. Tem lá o nosso site também, quem quiser ver os outros episódios, todos estão no canal do YouTube. E quem for entrar no YouTube, não esqueça de clicar lá no botão de se inscrever. E o YouTube tem a função nova de usar o hype, né? Provavelmente está liberado para algumas pessoas, para outras não. Mas se você está assistindo esse vídeo, não esquece de clicar no botão do hype lá no YouTube, por favor. Boa, então é isso. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.